Estar atento ao calendário e à caderneta de vacinação dos usuários é dever de todo profissional de saúde. E doenças que atingem principalmente crianças de até 5 anos, como a poliomielite e o sarampo, precisam estar no radar desses profissionais o tempo todo. Reginaldo, nessa visita, nessa residência, tem criança. Então eu vou aproveitar e falar um pouquinho sobre a importância da vacinação infantil e também vou falar sobre a poliomielite, o sarampo. Crianças não vacinadas ou com o esquema vacinal incompleto estão vulneráveis. Por isso, elas precisam ser identificadas e imunizadas o mais rápido possível. Eu estou aqui com o formulário e vou anotar os dados necessários, a gente verificar se está tudo em dia e se precisa tomar alguma dose para acompanhar no posto, né? Secretaria de Saúde. Bom dia, Mariquene. Meu nome é Denise e eu sou agente comunitária de saúde e vim fazer sua visita mensal. O Brasil não detecta casos de poliomielite desde 1990. Em 1994, o país recebeu da Organização Pan-Americana da Saúde a certificação de área livre de circulação de poliovírus selvagem. Mas em 2022, o Brasil foi classificado como país de muito alto risco para a reintrodução do poliovírus selvagem e surgimento do poliovírus derivado vacinal. Em 2023, essa classificação foi alterada para alto risco. O vírus do sarampo foi reintroduzido no Brasil em 2018. Entre 2019 e 2022, foram confirmados quase 30 mil casos da doença em todo o território nacional. A boa notícia é que o último caso de sarampo no Brasil foi confirmado em junho de 2022. Isso quer dizer que a cadeia de transmissão do vírus foi interrompida. O risco do retorno da poliomielite e do surgimento de novos casos de sarampo no Brasil exige ações que reforcem a proteção das crianças menores de 5 anos de idade contra essas doenças. É por isso que entre 17 de junho e 31 de julho deste ano vai ser realizado o monitoramento das estratégias de vacinação contra a poliomielite e o sarampo. Para falar sobre as diretrizes e as orientações técnicas para a realização desse monitoramento, nós convidamos Ana Catarina, coordenadora geral de Incorporação Científica e Imunização do DPNI. Ana, obrigado pela presença. O Departamento de Imunizações agradece pelo convite, pela oportunidade de explicar e esclarecer como deve ser realizado o monitoramento das estratégias de vacinação, o MEV. Qual é o objetivo desse monitoramento das estratégias de vacinação contra a poliomielite e o sarampo? O MEV ele tem o objetivo de avaliar a situação vacinal, tanto de crianças sem nenhuma dose de vacina, como também crianças que estão com a vacina desatualizada e, com isso, identificar vazios assistenciais, onde tem locais de bolsões de suscetíveis de crianças sem vacina e, com isso, tem uma ação de vacinação mais efetiva. Qual é o público-alvo dessa estratégia? O público-alvo seriam crianças de 6 meses a menores de 5 anos, lembrando que as crianças de 6 meses a menores de 5 anos para vacina contra a poliomielite e para a vacina contra o sarampo seriam crianças de 1 a menores de 5 anos. Quais ações e atores devem estar envolvidos nessas ações de monitoramento? As 3 esferas de gestão do SUS. O Ministério da Saúde, com o gerenciamento dos treinamentos, oferta de recurso financeiro para custeio e apoio técnico a estados e municípios. Os estados, com treinamento junto aos municípios e apoio técnico e garantir que a vacina fornecida pelo Ministério da Saúde chegue em tempo hábil aos municípios. E os municípios têm um grande papel no MEV. Talvez o papel principal, porque
eles vão executar a ação. Então, desde a coordenação municipal de imunizações, a coordenação da atenção básica, como os profissionais que estão dentro da unidade básica de saúde, sejam eles agente comunitário de saúde, enfermeiro, técnico de enfermagem, todos os envolvidos na execução do monitoramento das estratégias junto à população. E para executar as ações de monitoramento, de estratégias de vacinação, é preciso ir a campo, né? Como é que esse trabalho deve ser planejado? Precisa ir a campo porque precisamos identificar quais são os setores que precisamos entrevistar os pais e responsáveis para identificar a situação vacinal daquela criança. Então, a grande ação do monitoramento das estratégias, de fato, é ir a campo. É ir casa a casa e entender como está a situação vacinal e aproveitar oportunidades, caso seja possível, a depender da realidade do município, garantir a vacinação naquele momento para as crianças que estão com a vacinação desatualizada. E o primeiro passo desse trabalho é mapear o município. Como é que esse mapeamento deve ser feito? Primeiramente, precisa se entender a realidade de cada município. Cada município ele é diferente. Os municípios eles diferem no número de crianças a vacinar, ele difere no número de salas de vacina que ele difere no número de recursos humanos que ele tem disponível. Então é importante reforçar que cada município vai ter uma realidade. Existe um método único para todos, mas os municípios eles poderão ajustar mediante a sua realidade. O MEV ele envolve várias etapas. A primeira etapa é a gente identificar para setorizar o município. Identificar quais são os setores existentes, ou as microáreas, ou os bairros, a depender daquele município, como ele é organizado. A partir daí, vamos identificar qual é a população a ser entrevistada, depois identificar quais são os recursos necessários para a execução do MEV, como recurso logístico, como equipe necessária para a execução, partir para a abordagem. Identificou aquela região que eu vou começar as entrevistas, abordagem aos pais e responsáveis, avaliar a caderneta de vacinação, preencher os boletins de pólio e sarampo e depois preencher o sistema de informação. É importante reforçar que todas as pessoas envolvidas nesse processo precisam estar muito bem treinadas, não só na metodologia do MEV, mas principalmente na avaliação da caderneta de vacinação. De forma geral, como é feito o levantamento do número de crianças a serem avaliadas? Primeiramente, é identificar qual é a população que o município tem para as crianças de 6 meses a menores de 5 anos, esse é o primeiro passo. Depois, identificar quais são as salas de vacinas públicas e ativas que estão cadastradas no CNES. A partir daí, nós vamos identificar qual é o critério que esse município se enquadra, se ele está no critério mínimo, intermediário ou máximo. Então, se ele tem de 1 a 2 salas de vacina, ele entra no critério máximo, então todas essas 2 salas serão contempladas. Se ele tem de 3 a 9, ele entrará no critério intermediário. E se ele tem acima, a partir de 10 salas de vacina, ele vai entrar no critério mínimo. Entendendo qual é a população que ele tem na faixa etária elegível, sabendo quantas salas de vacina ele tem, para a partir daí entender qual é o critério que ele se encontra de mínimo, intermediário ou máximo, ele vai calcular qual é o percentual de crianças que ele vai precisar entrevistar partindo do critério do número de salas que ele tem. Quais recursos são necessários para colocar em prática as ações de monitoramento? O MEV ele precisa de um avaliador, de um vacinador, a depender da realidade do município, e também de um supervisor. E aí ele parte para identificar quais são os recursos humanos, quais são os recursos de impressos, de vacina que ele precisa levar até a localidade, e até mesmo se ele vai precisar de algum transporte. Então, além das necessidades de logística, de RH, da própria vacina disponível, também precisamos avaliar o contexto, saber qual horário que os pais e responsáveis e as crianças estão em casa. Nós utilizamos esse período, principalmente porque é um período de férias, e teoricamente essas crianças estariam em casa. Então, mas é importante nesse momento avaliar que os pais e responsáveis muitas vezes estão trabalhando, então precisamos avaliar qual o melhor horário e dia para ir até essas casas. Porque toda vez que eu vou até uma casa e não encontro aquela criança, essa equipe precisa retornar uma segunda vez, para de fato encontrar
os pais responsáveis e as crianças e também a caderneta de vacinação em casa. No início desta teleaula, nós vimos um ACS e um ACE chegando para uma visita domiciliar no território e sendo recebidos pela moradora. Agora, vamos acompanhar o trabalho sendo realizado da porta para dentro. Bom dia, Moniquele, tudo bem? Meu nome é Denise, eu sou agente comunitária de saúde e hoje eu estou aqui para fazer sua visita mensal. Nós viemos para fazer o trabalho de inspeção, né, e controle das endemias também, tá bom? Podemos adentrar na sua residência, com licença. Obrigado, com licença. Quando o ACS e ACE atuam de forma integrada, todas as ações ganham mais amplitude e efetividade. Agora ela vai ser só nas campanhas, mas é de suma importância que você não perca essa campanha quando tiver, porque ela é para proteger contra a paralisia infantil. Agora eu vou dar uma olhadinha na caderneta de vacina e ver se tem alguma vacina em atraso ou se a mamãe está de parabéns, tá bom? E mediante isso a gente já vai logo aqui atualizando aqui o relatório, né, Denise? Sim. Qual que é o nome da criança? É do Ravi. Ravi? Com 12 meses, ele vai ter a vacina do sarampo. Essa vacina também é essencial. Essa vacina não pode deixar atrasar. Ele fez 12 meses, fez um ano, você tem que levar a unidade básica de saúde mais próxima para estar tomando essa vacina. As ações de campo do monitoramento das estratégias de vacinação contra a poliomielite e o sarampo devem contar de preferência com a atuação de um agente de saúde e um profissional vacinador. Boa tarde. Tudo bom? Oi, coisa gostosa. Vamos entrar? Tudo bem? Vamos sim, com licença. Fica à vontade. Licença, gatinha. O motivo da nossa visita hoje é pra gente ver o cartão de vacina dos meninos para ver como é que tá. A gente está fazendo um monitoramento da vacina contra a polio e contra o sarampo. Sim. Tá bom? Grácia, como é que tá a vacina da polio, do Gael, do sarampo? Tá tudo em dia. Tudo em dias? Tá tudo certinho. Sarampo, cachumba, rubéola e varicela. Ah, tá, Entendeu? entendi. Esse aqui seria só um reforço a mais. Ah, tá. O cartão da Maria Alice está em dia, tá bom? E semana que vem, que ela vai fazer 1 ano e 3 meses, aí ela vai tomar vacininha contra a poliomielite, tá bom? Tá. E contra o sarampo também. Mas, caso não seja possível a presença desse profissional vacinador durante as visitas, tanto a CS quanto a CE, ou até mesmo outros membros da equipe, podem fazer parte do trabalho. O importante é encaminhar a criança para a sala de vacina o mais rápido possível. E o monitoramento também acontece dentro da unidade de saúde. Toda a equipe pode contribuir e identificar oportunidades para avaliar e vacinar as crianças. Tá bom? Você já tomou direitinho, tomou a penta agora, né? Como é que tá as vacinas da sua... Deixa eu ver o nome da neném. Como é que está Kathleen? Está em dias? E as vacinas de polio e sarampo estão em dias? Hoje viemos dar de sarampo, né? Então, Jaqueline, a vacina foi para hepatite A, ela não tem reação. Se ela tiver que dar, é uma febrezinha, mas você dá o que você está acostumada a dar, tá bom? Tô olhando aqui o cartão dele, tá em dia, tá? A gente tá fazendo monitoramento contra as vacinas da poliomielite e contra o sarampo. E o dele tá tudo certinho, tá bom? A coleta e a tabulação dos dados de cada abordagem devem ser feitas no mesmo dia, né? Esse é o ideal, porque quando eu faço no mesmo dia, após o trabalho, o dia de trabalho, se consegue identificar as inconsistências, se tem necessidade de retornar até a casa.
Então, seria o ideal. Caso não consiga, ele poderá fazer outro dia, mas o ideal é que ele faça no dia que ele executou aquela entrevista, principalmente para identificar as inconsistências. E o que fazer se a criança não estiver no domicílio no momento da visita ou se os pais não tiverem naquele momento ali com a caderneta de vacina? Essa criança ela não será contemplada nesse momento no MEV. A equipe deverá retornar ao domicílio novamente, por isso que é importante avaliar os horários que esses pais irresponsáveis e essas crianças vão estar no domicílio. Ele retorna uma segunda vez, caso não encontre novamente, essa criança deverá ser retirada do MEV e ir para a próxima casa e encontrar uma nova criança. Se durante a visita domiciliar os profissionais identificarem ali uma criança que não reside no local, pode ser feita a abordagem, pode ser feita a vacinação? Não deve. O MEV ele trabalha com residentes naquela área, naquele setor. Se eu encontro uma criança que está passando férias ou uma criança que está na casa dos avós e que reside em outra área, essa criança não deverá ser contemplada, porque essa criança poderá ser de outro monitoramento e aí eu vou dar um resultado errado, uma cobertura vacinal equivocada daquela área. É possível também que a equipe não tenha um vacinador disponível para realizar as visitas domiciliares. O que fazer nesse caso? É importante avaliar que cada município ele tem uma realidade. Em municípios que não têm vacinador para ir até a residência, é importante recomendar que essa criança procure a unidade básica de saúde, que ela seja direcionada até a unidade básica de saúde e que esta equipe que foi até esse domicílio monitore, de fato, se essa criança conseguiu realizar a vacinação e conseguiu atualizar a caderneta de vacinação. É importante que garanta de fato que essa criança receba essa vacina, porque o MEV ele existe. Nós estamos em 2 momentos no Brasil. O primeiro momento, que é a recertificação do sarampo, então precisamos ter evidência que as coberturas vacinais elas vêm avançando e que as nossas crianças menores de 5 anos estão vacinadas e protegidas contra o sarampo e estamos na fase de transição do esquema vacinal da polio. Então, no segundo semestre, nós vamos estar trabalhando com 4 doses de vacina, com a vacina polio inativada. Então, precisamos que essas crianças menores elas estejam com boa cobertura vacinal. Lembrando que o Brasil ainda está em alto risco para a poliomielite. Reforçar que existem vários países no mundo com casos de sarampo, ainda 2 países no mundo com caso de polio, que é o Paquistão e o Afeganistão, e que as pessoas transitam o tempo todo. E o que vai fazer o Brasil não ter mais casos de sarampo e de poliomielite é garantir a população menor de 5 anos vacinada. Em qual sistema de informação o registro do monitoramento deve ser feito? O monitoramento, o boletim de acompanhamento do monitoramento, ele deverá ser registrado no CIPNI e as doses aplicadas, ela poderá ser registrada em qualquer sistema de informação, SUS, CIPNI ou até mesmo sistema próprio. E quando os estabelecimentos de saúde têm o sistema próprio? Eles podem se utilizar sem nenhum problema. Agora, lembrar que eles vão utilizar para as doses aplicadas. O boletim de registro do MEV, ele será só no CIPNI. E esse sistema próprio, ele tem que conseguir enviar essas doses para a RNDS. E os estabelecimentos que não têm conexão com a internet, como é que fica essa questão do registro? Como eu falei anteriormente, o ideal seria registrar no mesmo dia que executar a ação. Caso ele não consiga, o supervisor do MEV deverá identificar qual é o local no município que pode receber esses boletins e digitar. E para as doses aplicadas, ele pode registrar via CDS. Ana Catarina, muito obrigado pelos esclarecimentos, pela sua presença nessa teleaula. Novamente, o DPNI agradece pela oportunidade, agradece ao CONASEMES pelo convite. Essa teleaula será de grande importância para os municípios, para que eles consigam esclarecer suas dúvidas e, com isso, nós termos um monitoramento das estratégias de vacinação de uma forma efetiva no Brasil e, com isso, a gente consiga garantir a recertificação como uma transição adequada do esquema da vacina contra a poliomielite. E nós desejamos um ótimo trabalho às equipes que vão participar desse monitoramento. Sucesso a todos e nos vemos na próxima. Tchau!